Fala pessoal, beleza? Vamos lá, atendendo a mais um pedido, mais uma enquete aí que eu fiz no meu Instagram sobre um tema aí pro próximo vídeo. A galera escolheu para que eu fizesse, mostrasse aqui para vocês como que eu faço, como se faz aí cálculos, né, curvas de distribuição diamétrica por hectare, tá bom? Que nada mais é do que você organizar os dados do seu inventário para que você possa enxergar quantas árvores dentro de cada classe de diâmetro você tem aí no seu povoamento florestal, seja floresta plantada ou floresta nativa, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço isso aqui nos meus cálculos de inventário, tá? Mais uma vez eu vou mostrar aqui em Excel, que é uma ferramenta que todo mundo tem, todo mundo pode fazer e você pode aplicar isso aí no seu inventário. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Então, ó, só para a gente entender primeiramente aqui, né? Isso aqui tá os dados em Excel, aqui já está bem resumido, que é para eu ser bem prático aqui, para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Aqui tá nessas abas aqui, tá T1 e T2, que é talhão 1 e talhão 2, tá? Sendo que para cada um desses talhões, ó, tem os dados aqui, ó, talhão 1. Aqui está a aba de, aqui está a parte, aqui é a coluna de talhão, coluna de parcela, árvore, coluna de valores de CAP, de altura e alguma observação que porventura possa ter, tá ok? Então aqui no talhão 1, olha só, tem talhão 1, aqui parcela 1, árvore de 1 até 100. Aí tem parcela 2, árvore de 1 a 100, parcela 3, árvore de 1 a 100, parcela 4, árvore de 1 a 100, parcela 5, árvore de 1 a 100 e parcela 6, árvore de 1 a 100, tudo isso para o talhão 1, tá? E aí, aqui os valores de CAP e altura, né? Não em todas, algumas árvores já foram retiradas, mas tem aqui CAP e altura em algumas árvores, tá bom? Aí aqui tem, para a gente entender, né, tem uma média aqui aliás, aqui está a quantidade de árvores na amostra, 1 a 6, aí tem uma média de circunferência, altura, tá? Aqui no talhão 1 ele tem 236 árvores, tá ok? O talhão 2 está organizado da mesma maneira, tá? Coluna de talhão, coluna de parcela, coluna de árvore, coluna aqui de valores de CAP e altura. O talhão 2, ele também, as parcelas tem árvores 1 a 100, tá? Aí aqui também é a mesma coisa, né? Quantidade de árvores na amostra. Aqui tem o talhão 2 tem 305 árvores no total nas parcelas, tá? Lembrando que esses valores aqui, ó, 236 e 305 é a quantidade de árvores nas parcelas amostrais, tá bom? Então, assim, tá aqui talhão 1 e talhão 2, porque com base nas informações desses talhões, que eu vou fazer aqui a curva de distribuição diamétrica, tanto para o talhão 1 e uma outra curva para o talhão 2, tá? Então vamos lá, eu vou criar uma aba aqui, ó, vai chamar distribuição diamétrica, ok? Já está organizado os dados aqui dessa maneira, tá? Deixa eu colocar aqui bem em cima, tá? Talhão 1, talhão 2, já está organizado dessa maneira, então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, na distribuição diamétrica, eu vou começar criando aqui um rótulo, tá? Vai se chamar classe de CAP, tá? Aqui nessas classes de CAP que eu vou, de acordo com os rótulos aqui, que eu vou organizar depois os dados, tá? Então eu vou colocar de 5 em 5, 0 a 5, 5 a 10, em texto mesmo, tá? 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45, 45 a 50, 50 a 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Então eu organizei aqui, ó, só para a gente entender, né, de 5 em 5,
0 a 5, 5 a 10 e de 0 até 100. Deixa eu só ver se está certo aqui. 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 55, tá. Então, com base nesses rótulos aqui, que eu vou agora organizar os meus dados para gerar a distribuição geométrica, tá bom? Então, ó, primeiramente de 0 a 5, o que isso quer dizer? Eu vou organizar meus dados, eu quero que apareça aqui, ó, eu vou agora colocar aqui os valores para eu colocar depois na fórmula, de tal forma que aqui vai ser maior que tanto e menor ou igual a tanto. Ou seja, aqui está de 0 a 5, então 0 e 5. De 5 a 10, 5 e 10. E assim por diante, tá? Também vai ser de 5 em 5. Ok? Tá aí, beleza? Então, o que isso quer dizer? Vamos entender mais uma vez. Vamos entendendo aqui o passo a passo, porque todos esses entendimentos aqui são importantes na hora da gente trabalhar com os dados, tá? Aqui eu coloquei maior do que 0 e menor ou igual a 5, porque se tiver alguma árvore dentro desse intervalo, eu quero que ele consta dentro desse rótulo aqui de dados, tá ok? Se, por exemplo, você tem lá uma árvore entre 65 a 70 de CAP, ela vai constar aqui nesse rótulo de dados. Se ela for exatamente 65, ela vai constar aqui? Não, tá? Por isso que eu até coloquei aqui, ó, maior que ou menor ou igual a, tá? Porque, por exemplo, se for o valor exatamente 65, ele já vai constar aqui, que é igual a 65, ele vai estar dentro desse intervalo. Aqui vai dar, por exemplo, se tiver uma árvore que tenha lá CAP 65,1, 65,5, já vai constar nesse aqui. Nesse aqui são os maior que 65 até menor ou igual a 70, tá bom, gente? Então, por isso que eu coloquei aqui, maior que tanto, esse valor, menor ou igual a tanto. Tá bom? Todo mundo entendeu bem até aqui? Se não entendeu, volta o vídeo aí para entender certinho essa parte. Tá? E agora, então, ó, feito isso, agora eu vou colocar aqui, ó, talhão 1. Número de árvores por parcela. Tá? E também para o talhão 1, número de árvores por hectare. Tá? Ou seja, eu vou fazer agora, eu vou trabalhar com os dados para aparecer aqui os valores do número de árvores nas parcelas para cada um desses intervalos, tá bom? Se no talhão 1 eu tenho um total de 6 parcelas, tem 236 árvores nessas parcelas, com base nessas 236 árvores das parcelas que eu vou distribuir, né, as árvores de acordo com a classe de circunferência de cada uma, tanto aqui ao longo da parcela e depois ao longo do hectare, tá ok, gente? Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos entender aqui o seguinte, eu até já fiz esse desenho aqui, ó. Aqui tá 0 a 10, mas aqui era para ter um intervalo 5, tá? 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, assim por diante, até 100, tá? Que é aquela base de dados lá que eu organizei, tá bom? Então, o que eu vou fazer no Excel? Eu vou colocar uma fórmula no Excel em que ele considera toda essa amplitude de dados, mas, por exemplo, na hora de eu fazer os dados lá para a classe de 60 a 65, eu vou colocar uma fórmula no Excel em que o Excel vai contar todos os dados que estão todos dentro dessa amplitude, tá? Mas aí eu vou querer que o Excel desconsidera as que são menores que 60 e também desconsidera as que são maior que 65, para que apareça só as árvores que estão dentro desse intervalo. Tá bom, gente? Isso para cada uma dessas classes eu vou usar essa fórmula do Excel para ele me retornar com esses dados, tá ok? Aqui, só para a gente entender também, eu coloquei de 5 em 5, de 0 até 100,
porque eu já sei que os meus dados estão dentro dessa amplitude de 0 a 100. Eu organizei de 5 em 5, mas se você quiser colocar de 10 em 10, até de 0 a 150, até 200, enfim, tá, gente? Isso aí você vai ajustar de acordo com a sua realidade, tá bom? Por isso que eu tô mostrando aqui para vocês o passo a passo, para daí no seu inventário você ajusta aí de acordo com o que você achar melhor, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Então a gente tem aqui, né, talha 1, aí eu vou colocar a fórmula para ele me retornar os dados aqui, primeiramente por parcela e depois por hectare. Primeiro eu vou colocar por parcela, tá? Essa primeira classe aqui, ó, de 0 a 5, ela é um pouquinho mais simples do que as outras, tá? Por quê? Qual que é a fórmula aqui que eu vou utilizar, tá? Aqui, ó, eu vou utilizar a fórmula cont.c. Ou seja, eu vou pedir por Excel fazer uma conta para mim, mas dentro de uma determinada condição. Então, ó, já coloquei cont.c, abre parênteses, ele pergunta primeiramente o intervalo, tá? Então, eu vou vir aqui no talhão 1, vou selecionar qual que é o intervalo de dados, tá? Então, são os dados de CAP das parcelas, tá? Então, eu seleciono tudo aqui, ó, da parcela 1 até a parcela 6. Selecionei, tá bom? Aí eu aperto ponto e vírgula, aí ele já me pergunta aqui quais são os critérios, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui. Apaguei. Aí ele me pergunta quais são os critérios. O critério que eu quero aqui para essa classe se essa classe é as árvores que tá entre 0 a 5, tá? E eu quero que ele considere as que são iguais a 5, então o que eu estou pedindo para o Excel? Dentro daquele intervalo de dados, eu quero que o Excel me retorne, eu vou colocar aqui agora, ó, abre aspas, as que são menor ou igual, entendeu? Menor ou igual, fecha aspas, aí eu coloco aqui e comercial e clico aqui, ó, nesse valor aqui que eu já pré-defini, ok? E fecha parêntese, aqui apareceu 0, ou seja, lá dentro das minhas parcelas não tem nenhuma árvore que tenha CAP entre 0 a 5. Mas eu vou colocar aqui só para a gente testar, ó. Vou colocar aqui nessa árvore aqui, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui uma árvore que tenha CAP 5, Enter, e uma que tenha 2, Enter. Olha, já apareceu aqui duas árvores, que são exatamente essas que eu acabei de digitar lá, tá bom? Como eu coloquei aqui maior ou igual, ele já contou essa que está igual a 5, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, vamos supor, vou colocar aqui 5,1, será que ele aparece lá? Ó, não, continua duas árvores, tá? Porque 5,1 já é maior do que 5, então ele não entra dentro daquela condição que eu coloquei lá, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Apaguei aqui, tá? Ou seja, eu defini aqui as condições para ele me retornar quantas árvores tem nas parcelas dentro dessas condições, tá bom? Agora eu vou colocar novamente a fórmula aqui para as outras classes, tá? Essa aqui é mais simples porque eu só coloquei as que são menor do que 5. Agora, para as outras, eu não quero que o Excel me retorne, me mostre aqui todas as que são menores que 5. Eu quero que o Excel me mostre todas que são maior do que 5 e menor do que 10. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou colocar aqui, ó, essa função, ó, cont.valores, tá? Abre parêntese. Aí eu vou novamente selecionar todo o intervalo de dados aqui, tá? Dei um clique aqui, vou apertar Shift, Ctrl End, para ele ir até o final, para ir mais rápido. Tá? Aí fecha parêntese. Ou seja, o que eu fiz aqui primeiramente, ó, o Excel, eu pedi para o Excel contar todos os valores que estão dentro daquele intervalo. Então, o Excel me retornou que dentro das parcelas tem 255 árvores, tá?
E agora eu vou pedir para ele desconsiderar as que são menores ou iguais a 5, tá? Porque se for igual a 5 já é dentro dessa classe. Então eu quero que o Excel desconsidere as que são menores ou iguais a 5 e também para ele desconsiderar as que são maiores do que 10, tá? Eu quero que ele conta com as que for igual a 10 é para considerar dentro dessa classe aqui. Tá bom, gente? Então, ó, vamos lá. Eu já coloquei aqui conte valores, ele já colocou o valor total de árvores. Só que eu não quero que apareça, né, as outras. Então, é menos conte.c. Abre parênteses, eu vou copiar aqui, ó, o intervalo que já está aqui, já está mais fácil. Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula. Ou seja, desconsidera as árvores que estão dentro desse intervalo e com os critérios de, abre aspas, menor, igual, fecha aspas, e comercial, 5, fecha parêntese para terminar aqui essa função conte-c, né? Ou seja, aqui, nessa parte aqui, ó, menos conte-c, eu pedi para ele desconsiderar todas que são menores ou iguais a 5. Agora eu quero que ele desconsidere todas também que são maiores do que 10, tá? Então, menos conte.c. Vou dar um Ctrl V aqui para ele colocar o intervalo, ponto e vírgula. E o critério é, abre aspas, maior, fecha aspas, e comercial, 10. Aí fecha parênteses para terminar a função. 0 aqui, deu um resultado 0. Ou seja, não tem nenhuma árvore que seja maior que 5 ou menor ou igual a 10. Então, eu novamente vou testar aqui, ó. Vou colocar aqui 5. Vou colocar aqui 10, redondo. Tá? Vou ver o que aparece. Ó, o 5 ele apareceu aqui. Igual a 5 ele está dentro dessa classe. E o 10 apareceu aqui. Igual a 10 ele está dentro dessa classe. Tá certo. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 7. Para ver o que aparece lá. 7. Ó, aqui já apareceu duas árvores. Porque o 7 ele vai estar dentro dessa classe. Então aquela 7 ele já contou aqui. Tá bom? Então eu vou colocar aqui 10,5. 10,5 já não contou aqui. Porque 10,5 ele não está dentro desse parâmetro, desses critérios que eu coloquei aqui. Entendeu, gente? Então, ó, vou apagar esses valores que eu coloquei aqui, ó. Apaga aqui. Tá? Que voltou a ficar 0. Então, na primeira casa aqui eu coloquei só o conte-c. Nessa segunda eu coloquei conte valores, né? Colocar o valor total e aí pedir para ele desconsiderar esses critérios aqui, tá? Daqui para frente eu só clico e arrasto aqui para o final. Só que antes de eu clicar e arrastar, eu vou travar aqui, ó, o meu intervalo de dados, tá? O intervalo de dados aqui, ó, T1, D3 até D602, que é aquele intervalo de dados onde estão os meus valores de CAP, eu vou travar aqui, tá bom, gente? Se eu não colocar esse cifrão, na hora de eu arrastar aqui para baixo, lá no meu intervalo ele também vai arrastar. Eu quero que ele fique travado, tá ok? Então eu travei aqui também, travei aqui e aqui. Enter, tá? Aqui ele continua, aí eu vou dar um clique duplo aqui, ó. Pronto. Ainda está aparecendo uma aqui de 10 a 15. Ah, tá. Tem uma aqui que eu esqueci de apagar. 10,5. Pronto. Aí, 0. Tá bom, gente? Então, as fórmulas aqui estão todas corretas. Ok? Ou seja, aqui no talhão 1, eu fiz uma fórmula para ele me mostrar aqui, ó. Número de árvores nas parcelas dentro dessas classes de circunferência. Tá bom? Eu já fiz isso aqui para o talhão 1, tá? Agora eu quero fazer uma fórmula para eu saber quanto que isso aqui representa de árvores por hectare. Tá ok, gente? Como que eu vou fazer isso agora? Agora eu sei que isso aí você vai ter que saber no seu inventário, você vai ter que ter essa informação
aqui no meu caso, as parcelas amostrais, elas têm uma área total por parcela de 900 metros quadrados, tá? Isso quer dizer que 900 metros quadrados vezes 6, 5.400 metros quadrados de área amostral para o talhão 1, tá? Ou seja, eu quero saber quanto que é o proporcional aqui de árvores por hectare, tá? Então, para isso, sabendo dessa conta que eu acabei de fazer agora, eu simplesmente vou fazer aqui, ó, igual esse valor aqui vezes 10.000 dividido por 5.400, tá? E aí dá um clique duplo aqui, ó. Aí ele fez aqui os devidos cálculos aqui para cada uma das outras classes, tá bom? Eu só vou colocar aqui, dar um Ctrl 1 e aí eu vou colocar aqui casas decimais igual a 0. Aí. Tá ok, gente? Então, ó, para o talhão 1, eu já tenho aqui o número de árvores por parcela, nas parcelas dentro de cada classe de diâmetro, e também número de árvores por hectare dentro das classes de diâmetro. Tá ok, gente? Então, ó, como eu já tinha colocado aqui no começo os rótulos, eu vou então fazer o gráfico aqui do talhão 1, para ver como que vai ficar. Ó. Selecionei ali os rótulos, selecionei aqui a quantidade de árvores por hectare, inserir gráfico de barras, de colunas, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, gente. Beleza? Olha só, maravilha. Esses aqui são os dados do talhão 1. Aqui no eixo X nós temos as classes de circunferência, ó, de 0 até 100. E aqui no eixo Y nós temos o número de árvores por hectare. Tá ok? Eu vou até colocar aqui, ó, clicar com o botão direito, adicionar rótulos de dados. Aí ele apareceu aqui, ó, a quantidade, o valor correspondente para cada uma dessas classes de circunferência, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Entenderam? Então, olha só, isso aqui só para a gente saber, né, uma aulinha básica aqui de silvicultura. Isso aqui é o comportamento normal de uma floresta plantada, tá bom? Onde a gente tem uma quantidade maior de árvores ao redor da média da circunferência. Vamos lá ver quanto que é a média de circunferência do talhão 1. A média de circunferência deu 77. E aqui, ó, 77 vai estar bem aqui. Mas não tem problema, a gente tem uma quantidade, a maior quantidade de árvores, ela está concentrada próximo ou ao redor dessa média. E a gente tem uma quantidade menor de árvores abaixo dessa média, que são as árvores suprimidas. E a gente tem também uma quantidade menor de árvores acima dessa média, que são as árvores dominantes. Ok, gente? Então, ó, eu fiz isso aqui para o talhão 1. Ok? Vou fazer agora novamente para o talhão 2. Tá? Deixa eu copiar aqui para facilitar, para ir mais rápido. Talhão 2, vou apagar aqui. Aí eu vou fazer aqui agora para o talhão 2. Tá bom? Então vamos lá, novamente aqui, ó, número de árvores por parcela do talhão 2. Vou copiar aqui, aí eu vou transferir os dados da fórmula correspondente para o talhão 2. O talhão 2, ó. O talhão 2 ele também tem a mesma quantidade de parcelas, parcela 1 até 6. Então, o intervalo aqui, o que vai mudar aqui na fórmula, em vez de ser T1, vai ser T2. Tá? Mas esse intervalo aqui, vamos ver se é o mesmo. Ah, não, aqui vai dar na coluna C, lá ele está na coluna F. C, C. E aqui, em vez de ser E3, vai ser esse valor aqui, ó. Opa, deu uma cagada aqui. Vamos ver o que deu errado. Quem sabe faz ao vivo. Ah, não, é D. Eu coloquei C, mas na verdade é D. Aí, 0. Tá bom, gente? Então, o que isso quer dizer? Eu novamente fiz aqui... para essa primeira classe, né,
eu somente pedi para o Excel contar, fazer uma contagem dentro dessas condições. Que é esse aqui o intervalo de dados do talhão 2, tá? Lá onde está os dados de CAP, dentro dessa condição, as que são menores ou iguais a 5 aqui, que eu já coloquei, tá ok? E novamente, aqui deu 0, tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida aí de como fazer esse cálculo, né, qual que é o embasamento, dá uma retorna aí no início do vídeo que vocês vão entender certinho, tá bom? Então, vamos lá, eu também vou novamente copiar e colar aqui do talhão 1 para o talhão 2, tá? Então aqui, ó, tô colocando aqui, ó, intervalo talhão 2, opa, desde o começo aqui, talhão 2, esse intervalo de dados, menos conte C, talhão 2, que são as menores do que, aqui não vai ser D4, tá, gente? Aqui vai ser, para desconsiderar essa B4, e aqui menos também desconsidera talhão 2 dentro desse intervalo. Aqui vai ser as que são maiores ou iguais a C4. Tá bom? Vocês entenderam aí, né? Eu só copiei aqui do talhão 1, a fórmula que estava aqui no talhão 1, copiei ela aqui para o talhão 2 e eu ajustei de acordo com os critérios para o talhão 2, tá? Ou seja, vamos recapitular aqui, ó. Conta todos os valores que está dentro do talhão 2, dentro daquele intervalo de dados, mas desconsidera, né, menos conte ponto C, as que estão no talhão 2, dentro daquele intervalo, para desconsiderar as que são menores ou iguais a o valor que está bem aqui, que é 5, e também para desconsiderar menos conte C, as que estão dentro daquele intervalo e que são maiores do que 10. Tá bom, gente? O que eu tinha feito aqui para o talhão 1, eu só transportei aqui para o talhão 2. Tá? Eu vou dar um clique duplo aqui. Aí, ó, ele já colocou aqui os valores por parcela dentro de cada classe de diâmetro agora para o talhão 2. Ok? E aqui também dá para eu copiar essa fórmula. Ok, pessoal? Porque o talhão 2 ele também tem 6 parcelas, cada uma das parcelas com 900 metros quadrados. Então essa fórmula aqui também se encaixa perfeitamente lá para o talhão 2, tá? Claro que você vai confirmar se isso aí é o seu caso, ok? Então Ctrl C, Ctrl V. Aí dou um clique duplo aqui, ó. Aí ele já me retornou aqui os valores por hectare, por classe de diâmetro agora aqui para o talhão 2, tá? Novamente, então, eu vou fazer esse mesmo gráfico agora para o talhão 2. Selecionei aqui os rótulos e aqui os dados. Inserir gráfico de colunas. Aqui, ó, os dados aqui do talhão 2. Deixa eu colocar aqui do lado do talhão 1 para a gente ter um efeito comparativo ali, ó. Ó, aqui talhão 1 e aqui talhão 2. Vou clicar com o botão direito aqui e adicionar rótulos de dados. Tá? Então vocês percebam que o talhão 1 ele está com essa curva mais para frente, né? Ou seja, ele tem as árvores mais grossas. Para ficar melhor ainda para comparar, ó, vou clicar aqui, ó, em cima desse aqui do talhão 2, Ctrl C, cliquei aqui em cima do talhão 1, Ctrl V. Aí, vou apagar esse de baixo aqui. Então, ó, em azul tá os dados do talhão 2. Em vermelho tá os dados do talhão 1. Vou colocar aqui, ó, adicionar rótulos de dados aqui para o talhão 1. Tá aí. Deixa eu aumentar aqui também para a gente enxergar melhor. Aí. Conseguiram compreender aí, gente? Olha só. Em azul, talhão 2, em vermelho, talhão 1. O que isso quer dizer aqui na prática? Quer dizer que o talhão 2, vamos ver lá quantas árvores no total tem o talhão 2. O talhão 2 tem 305 árvores nas parcelas, enquanto o talhão 1 tem 236 árvores no total aí nas parcelas. Então, o talhão 2 ele tem
uma quantidade total maior de árvores, enquanto o talhão 1 ele tem menos árvores, só que as árvores do talhão 1 elas são mais grossas, elas estão mais concentradas aqui numa classe maior de circunferência, tá ok? Qual que é a importância desse tipo de gráfico, gente? Porque isso aqui é muito importante na hora de se tomar a decisão, por exemplo, sobre intensidade de desbaste, sobre prioridade de desbaste. Tá claro aqui para vocês que entre o talhão 2 e o talhão 1, o talhão 2 ele seria o prioritário aqui na hora de desbastar, tá? Porque o talhão 1 ele tem menos árvores, o talhão 2 ele tem mais árvores, então o talhão 2 ele tem aqui uma folga maior de árvores do que o talhão 1. Então, além disso, você pode selecionar, você sabendo aqui aproximadamente, né, quantas árvores por hectare tem no talhão 2, você pode vir aqui nas árvores suprimidas do talhão 2, tá ok? E aí o resultado vai ser que, à medida que o tempo for passando, o talhão 2 ele vai ter essa curva mais próxima possível aqui do talhão 1, ok? Então, o talhão 1, numa prioridade a ser desbastado, o talhão 1 viria depois, primeiramente, um mais criterioso, um mais prioritário que seria o talhão 2. Tá bom, gente? Esse tipo de gráfico aqui é muito importante também na hora de você definir um valor aí para o seu plantio. Normalmente, a madeira ela vale de acordo com a sua classe de circunferência, né? Quanto mais grossa a árvore, mais valiosa ela é. Então, o talhão 1 ele pode até ter menos árvores, mas as árvores são mais valiosas, porque elas são mais grossas. Ou seja, isso aqui é muito importante na hora de definir quanto vale o seu plantio, quanto que você vai ter de receita aí no seu desbaste, quanto que você pode ter de receita futura antes mesmo de desbastar, tá bom? Pelo simples fato de você já saber quantas árvores em cada classe de circunferência você tem. Tá bom, gente? Então, esse tipo de gráfico aqui de distribuição diamétrica por classe de circunferência ou de diâmetro, como você preferir, é muito importante aí no dia a dia como engenheiro, como técnico, como proprietário, como empreendedor. Tá bom, gente? Enfim, basicamente é isso, ok? Eu fiz aqui para 2 talhões, mas você pode aplicar aí para quantos talhões você achar necessário. Eu fiz aqui para uma floresta plantada, mas obviamente você pode aplicar esse mesmo procedimento para uma floresta nativa. A única diferença de plantada para nativa é que numa floresta nativa os dados eles vão ter outro comportamento, vai ser outra curva, tá bom? Enquanto numa floresta plantada ele fica mais acentuado aqui ao redor da média. Uma floresta nativa ele ficaria mais concentrado aqui no começo e à medida que vai aumentando a classe de circunferência vai diminuindo o número de árvores. É o que a gente chama de J invertido. Ok, gente? Mas o procedimento é esse, tá? Espero que vocês tenham entendido, ok? Bom, gente, como eu disse, né? Essa é a forma como eu faço, tá? Se você faz de outra forma, alguma maneira mais prática aí, escreve aí nos comentários. De repente, se você utiliza algum software, diz aí o que você achou, se você acha melhor via Excel, ou se você acha melhor via software mesmo, enfim. Mas eu tenho ensinado o pessoal aí via Excel, porque é uma ferramenta que todo mundo tem, tá? Você sabendo trabalhar bem com Excel, você pode fazer uma infinidade de gráficos, de dados, de curvas, de modelos matemáticos, enfim. Tá bom? Enfim, espero ter ajudado mais uma vez aí, espero que vocês tenham gostado. Ok, gente? E dá aquele like aí se você assistiu até aqui. Espero ter contribuído mais uma vez. Belezinha? Então é isso. Valeu!